Olá, amigos e amigas. Estamos aqui no podcast A Espada da Justiça, onde quem foi injustiçado poderá colocar sua versão. E uma coisa só para relembrar, só existe ordem e progresso com justiça. O nosso convidado de hoje é o pastor Martinho Monteiro. Boa noite, pastor. Estamos aqui para abrir esse espaço aí que o senhor pode contribuir para a nossa formação da nossa família e do nosso país. É bom estar com você mais uma vez. Eu quero agradecer a oportunidade, porque sempre que a gente tem essa oportunidade de falar, de abrir o coração e de compartilhar alguma coisa boa, afinal, todos nós queremos o melhor para essa nação. E eu estou aqui para contribuir também, para dizer o quanto eu almejo que uma nação melhor seja deixada para meus filhos e netos. Com certeza, o senhor colocou bem. Na realidade, a gente está lutando, essa luta grande aí, né, do bem contra o mal, que eu acredito que seja, para os nossos netos e nossos filhos, né? Sim. Não que a gente ainda tenha muito que viver, ainda temos muito que viver. E agora, o importante que a gente vai colocar aqui, desculpe eu estar lendo aqui, mas nosso canal ele é conservador, pró-vida, pró-família e pró-liberdade, que é o grande momento que a gente está vivendo aí, que querem tirar a nossa liberdade, pastor. Se puder falar um pouco sobre isso. O nosso presidente sempre fala sobre isso, né? Sobre liberdade. E a gente tem visto quanto as pessoas estão dormentes em relação a isso. Nós temos o ex-condenado dizendo o tempo todo que ele vai colocar padres e pastores nos seus lugares, que ele vai regular os meios de comunicação, inclusive a internet. E a gente tem visto também outras ações. Temos visto um judiciário que é militante, um judiciário que é ativista, acabando com a liberdade das pessoas aqui nessa nação, que a gente sempre teve o orgulho de ser uma nação livre. Aliás, a gente pode dizer que mesmo no período que a gente chamava de período militar, diziam que era a ditadura militar, era um dos períodos de mais liberdade, inclusive para andar na rua. Eu era adolescente, trabalhava, andava na rua, esperava ônibus, não havia risco como os riscos que nós temos hoje, essa bandidagem. Então a liberdade sempre foi o grande mote desta nação. E a gente vê hoje um ativismo dos juízes em diversas instâncias. A gente viu isso na pandemia, com pessoas sendo proibidas de ir à praia, caminhar. Então a gente tem que lutar muito por isso. Você falou aí que a gente está lutando, a gente tem que viver, mas não sei se mais 20, 30, 40 anos, mas faz parte do nosso viver essa luta diária de não deixar que a nossa nação seja ultrajada por essa esquerda tão maldita que está hoje assolando e acabando com a Argentina, assolando e acabando com o Chile e com outros países onde você vê. A chance que algumas pessoas têm, por exemplo, em Cuba, de participar de alguns jogos. Você vê quantos atletas participando de jogos e acabam fugindo, acabam desertando, acabam abandonando. Tá maravilha lá? Claro que não. A imprensa, que também é ativista, pinta, né? Cuba é uma maravilha. Mas eles não vão para lá. Uma coisa interessante que o senhor falou, né? Que a gente pode complementar. Que aqui, com todo respeito a nossos ouvintes, o pastor é o nosso símbolo aqui, né? De experiência de vida na igreja, na família. Que eu não vejo nenhuma dessas pessoas que defendem essas ditaduras supostas, democracia, irem para lá. Nem tirando férias. Só para treinamento, né? Mas para férias, não largam o iPhone da mão. Sim. Então, eles lutam muito por isso, mas, na realidade, eles não vivem isso. Eu estava no aeroporto de Brasília e, sentado assim num cantinho, estava a Luciana Genro, que comunista, filha do ex-ministro Tarso Genro, né? Deputada, psolista, né? Mulher, símbolo de mulher de esquerda. Ela sentada num cantinho assim no aeroporto com um MacBook. MacBook esses aparelhos, né, fantásticos. Totalmente capitalista, né, da sociedade capitalista. De R$9 mil. Que eu, sinceramente, eu até teria dinheiro, mas não é prioridade minha ter um notebook de R$10 mil, 9 mil.
Com certeza eles não compram o que é produzido na Nicarágua, do que é produzido na Venezuela, não é? Eu até posso dizer com experiência de vida, porque eu trabalhei na Amazônia, né? Eu fui responsável lá como era... quer dizer, não era, né? Militar você sempre continua sendo, né? Nós somos servidor do Estado, né? Você pode ver a espada aqui. O militar é servidor do Estado, ele é servidor do governo. Então, a gente, quando trabalhou na Amazônia, a gente teve um trabalho muito legal. Graças a Deus, no meu período, na minha área, não teve nenhum acidente de navegação. E a gente foi responsável tanto da área de navegação marítima, como da área de portuária e na área do meio ambiente. E, graças a Deus, tudo correu dentro dos conformes da legislação, né? A gente até esqueceu de colocar aqui que nós também somos legalistas, tá? Tem que cumprir-se a lei. Se quer mudar, se não quer que cumpra a lei, então mude a lei. Tá? Então, a gente estava na Amazonas e a gente acabou indo para a Venezuela, nas nossas férias, indo para a Venezuela 3 vezes. E era um país maravilhoso, lindo, o povo lá é muito parecido com o nosso. E hoje a gente vê, isso é fato, a imprensa não mostra porque não quer, porque a imprensa só mostra que ela ganha dinheiro. A imprensa hoje, na maioria, não podemos condenar todos, mas na grande maioria, me desculpem, amigos, parceiros, colegas de trabalho, eu sou jornalista também, na maioria ela se vende, ela só publica o que é pago para ela. Tá? Porque a realidade, a obrigação do jornalista seria mostrar a realidade nua e crua, depois de verificar efetivamente tudo. Ela não faz isso, ela não mostra a realidade nua e crua. Essa época do jornalismo nua e crua passou lá atrás, mas muito lá atrás. Então, Venezuela era um lugar lindo, eu estive lá, lindo, maravilhoso. Hoje, o que a gente vê é uma enxurrada de pessoas fugindo, indo para Pacaraima ou para outros lados. Se for Pacaraima, a pessoa vem pelo Brasil para fugir do regime que o nosso Nove Dedos, né, diz que é democrático. Se é democrático, ninguém está fugindo de lá. E a coisa interessante, Samia, é que a esquerda, né, eles têm um discurso, o discurso a favor do pobre, o discurso a favor do necessitado. Hugo Chávez, né, pega uma nação que estava bem, que estava... É a segunda reserva de petróleo do mundo. Isso. Uma nação... Próspera. Era para estar igual a Arábia Saudita. Né? Você teve nesse período, sabe que a Venezuela dava orgulho. O venezuelano tinha orgulho, não é? Caracas era linda. Eles até tinham mais influência da Europa, né? Com certeza. Né? E aí começa com essa conversa de que a gente chama de encantador, né? O encantador de serpente. Aqui no Brasil tem um encantador de jumento. Com certeza. Né? E aí começou com essa conversa de que não, vocês não depois têm a gente tem que explicar o significado de jumento. O significado do jumento não é... A gente não está criticando ninguém. Porque o jumento é aquele animal que emperra. Sim. O pessoal tem que entender. Empaca, né? Empaca ali e não sai. E aí começou a se vender uma coisa que, na verdade, uma utopia. O venezuelano não precisava disso. O venezuelano tinha emprego. O venezuelano, ele tinha uma cidade bonita. Lógico que pobreza você tem em todos os países. Só para alertar o senhor, eu devido à mania de guerra, né, eu trabalhei na mania de guerra, entrei no Colégio Naval com 14 para 15 anos, e eu era de família humilde, diria até pobre, e a gente conseguiu mudar a nossa vida, tá? A partir de muito estudo. É claro que eu tive apoio da família, mas o que acontece? Você do Colégio Naval, até que eu fiquei na Marinha até 2006, foram quase 30 anos de serviço, a gente conheceu muitos países, a Europa inteira, os Estados Unidos, Ilha da Madeira, Tenerife, a África, onde a gente realmente viu muita pobreza, e a gente viu, pastor, que o nosso país ele é abençoado por Deus. Ele é abençoado, a gente não tem aqui nenhum sistema meteorológico perigoso, tipo terremoto, tsunami, o que seja. Sim. O nosso caso, só falta o nosso povo entender que ele tem poder de mudar o nosso país, melhorar a nossa nação. O poder, como está na Constituição, muito bem colocado, que o poder emana do povo. E aí a gente vendo essa... Por que eu fiz questão de falar da questão do Hugo Chávez? Porque hoje nós temos um elemento que comandou, né,
comandou a nação e, paralelamente, comandou uma quadrilha durante 13 para 14 anos. E hoje ele volta com a mesma conversa, o mesmo discurso do Hugo Chávez, dizendo que não, os menos favorecidos, porque os pobres, os menos favorecidos... Na verdade, se você olhar, o que as pessoas precisam não é de esmola. As pessoas precisam de emprego, de condições de vida, de condições de trabalho. Eu diria até melhor ajudando o senhor, trabalho, na verdade, trabalho. Sim. Que às vezes emprego a gente fala, a pessoa só quer direitos e não quer nenhum dever. Sim. É outra coisa interessante, ninguém quer dever, né? Uhum. Mas quando alguém quer ganhar um dinheiro, vai para onde? Vai para a Venezuela ou vai para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. E aí, hoje eu vejo como algumas pessoas ainda se deixam levar para essa mesma conversa. E aí, a gente está falando disso, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. O comunismo não deu certo em lugar nenhum. Não, e como o senhor falou bem do comunismo, o comunismo não só não deu certo, está provado, isso é o fato, isso aí não é fake news, né? Que Sim. O pessoal aí adora falar em fake news, é porque quando não quer ouvir a verdade, fala que é fake news. Mas não só não deu certo, como também foi o regime que mais matou no mundo, mais, senhores, do que as grandes guerras. O comunismo matou mais de qualquer epidemia, mais que o Covid, mais do que a febre espanhola, né? Eu não peguei essa época, mas eu perdi 2 tias nessa doença. E meu avô também, ele veio marinheiro, ele fez escola de aprendiz, foi à guerra, né? Na idade a Marinha conduziu o pessoal lá para o Monte, deu branco agora, mas conduziu lá o pessoal para a Itália e ele voltou. Então, essa guerra mesmo e todas essas doenças não mataram tanto como o comunismo. E o mais importante, que as pessoas precisam saber, as pessoas que foram mortas pelo comunismo não foram mortas por invasão de um outro país, foram mortos pelos seus próprios conterrâneos. E o senhor colocou bem agora, vamos acrescentar. Eles foram mortos, muitos deles, por serem cristãos. Sim. Por serem de cor, não serem, vou dizer assim, fazer parte daquele grupo, daquela ideologia, ou ser contrária a ela. E na idade, quer dizer, que a gente está lutando, né? Sim. Pela nossa liberdade, eles não tinham liberdade, então quem mandava era o Estado. E na idade não era o Estado, eram pessoas que estavam naquele momento no Estado e eles faziam o que quiser com as pessoas. Tipo, por exemplo, uma coisa colocada e aconteceu, isso aí tem um vídeo, a gente tem prova hoje, é fato, que durante a eleição de 2018, já fui lá e voltei, hein? Eleição de 2018, já tinha um grupo de pessoas, assim, eu não gosto muito de falar esse termo esquerda e direita, porque, na realidade, o povo é um só, a gente tem que botar na cabeça que o povo é um só. Esse é o motivo do comunismo, dessas pessoas corruptas, desses políticos safados, que ele ficou jogando uma casta contra a outra, ficou jogando o rico contra o pobre, e querem jogar a suposta direita para a suposta esquerda, mas, na realidade, todos nós queremos o quê? O bem, ir para a nossa igreja, fazer o que a gente gosta na nossa vida, cuidar da nossa família, ter a nossa liberdade. Sim, a liberdade de você conduzir a sua vida à sua maneira. Com certeza. Né? Porque, e respeitando o irmão. Respeitando o irmão. Essa semana há uma discussão, o ex-condenado, o ex-presidiário, ele diz que vai obrigar todo mundo a devolver as armas, porque uma das coisas que o nosso presidente fez não foi obrigar ninguém a ter arma, foi dar a liberdade de você ter o direito, né, se você quiser ter arma. E eu estava vendo uma discussão essa semana e eu, conversando com alguns universitários sobre isso, eu disse, a esquerda fica dizendo que a arma que eles vão obrigar a devolver, que a arma gera mais violência, quando, na verdade, o que a gente tem visto é o seguinte: todas as vezes que alguém pretende dominar um povo, a primeira coisa que eles fazem é tirar a arma. Nosso presidente tem dito isso constantemente. Com certeza. Tira a arma do povo. Mas isso aí está na história Disney, né? O presidente está só lembrando. Gente, é só estudar a história. E tá ninguém lá. vai comprar uma arma. Eu sou pastor. Eu estou falando isso com toda, liberdade. Ninguém vai comprar uma arma como quem vai num botequim, como quem vai numa... Você, para comprar uma arma, você hoje passa por tanta averiguação, você cumprir tanta coisa, você tem que provar, você tem exame psicológico, tem exame técnico, você tem que ter um profissional, você tem que provar que você está habilitado. E o valor de tudo isso, você tem uma despesa para tudo isso. Não é barato, não. Não é barato. Eu, na minha situação hoje, não é prioridade para mim.
Mas quem mora, por exemplo, quem mora numa fazenda, quem mora num pequeno sítio, tem um vídeo agora, tem um negócio aí de uma semana, um vídeo, em que um grupo desse, ligado a esse povo, invadiu um pequeno sítio. E eles já estavam lá, sabe, aterrorizando uma família, aterrorizando uma senhora, quando chega o neto da família, que chega armado. Acabou. E ele chega e diz assim, o que está acontecendo? E dá tiro para o alto. Eles ainda tentaram, com faca, facão, foice, enxada, botar o moço para correr. E eles, quando com uma foice daquela, partiu para dentro, o rapaz mandando sai, o rapaz autodefesa. Atirou. Isso, para defesa dele. Aí fica todo mundo dizendo, olha o que a arma está fazendo. Não! Fica na sua casa. Eu digo a todo mundo, eu não tenho risco de morrer por arma de nenhum CAC, de ninguém que está defendendo a sua família, porque eu não vou entrar na casa de ninguém. Com certeza. Nem quando vou fazer Quem não deve, não teme. A gente bate palma, a gente pergunta se quer, posso falar da palavra de Deus para você? Se a pessoa disser, não quero ouvir, acabou, eu respeito. Aí é que está a liberdade. Com certeza. Aí eu tenho a liberdade de evangelizar e alguém tem a liberdade de dizer, eu não quero ouvir o senhor. Claro, com certeza. Eu tenho um costume de chegar para falar de Jesus para alguém e não chegar diretamente. Eu brinco sobre o time da pessoa, eu falo do tempo, porque através disso você vai quebrando barreiras, porque as pessoas foram, durante um certo tempo também, elas foram sufocadas. Havia essa questão do sufoco, a própria Bíblia diz que não é por força nem por violência. Você prega a palavra, quem convence o homem é o Espírito Santo, convence o homem do pecado. Mas o nosso exemplo ajuda bastante. Lógico, o seu relacionamento. Eu estou há 25 anos numa determinada comunidade, né? Eu tenho algumas igrejas que a gente tem congregação. Tem uma igreja que é 25 anos. Estou naquela comunidade. Um dia eu resolvi um pouquinho mais adentro daquela comunidade levar uma bolsa de compra e aí uns garotos, 13, 14, 15 anos, vai para onde? E eu falei com eles, como assim vai para onde? Eu estou aqui há 25 anos. Onde é que vocês estavam? De onde vocês vieram? Aí alguém gritou, falou, não, é o pastor da igrejinha ali. Aí, ô pastor... Então, a gente que está pregando o evangelho numa determinada comunidade, conta com isso. Você não pode também ser pastor de gabinete, você precisa estar... Hoje a gente tem muito pastor de gabinete, pastor de internet. Você tem que estar com a comunidade, eles vão conhecer seu testemunho. Não há salvação fora da caridade. A própria Bíblia diz que se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Com certeza. Ao deixar de fazer o bem, você está pecando. Então, a Bíblia diz que Jesus, quando veio o Espírito Santo, ungiu, aí a Bíblia diz que ele andou fazendo bem a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que coisa interessante. Quando ele liberta alguém das garras do mal, quando ele tira alguém do vício, quando ele tira alguém de uma situação de conflito, alguém que está pensando em destruir a sua vida, está fazendo bem. Não tem bem maior do que você devolver a alguém a condição de viver em sociedade. Não, eu vou dizer mais para o senhor. Eu tenho um exemplo, né? Acho que todo mundo tem no seu dia a dia, por isso que é difícil, né? Não acreditar numa força superior. Eu tenho vários testemunhos na minha vida, mas vou lembrar um só, que foi muito marcante. Mas eu sempre tive Deus junto de mim, né? Mas talvez naquele evento ali, realmente foi muito, muito bom para mim, né? E acredito para Deus também, porque eu acho que eu me aproximei bastante dele. E hoje, na Força, Fé e Honra, que eu converso às vezes com meus amigos, as pessoas que estão comigo, tem que ter fé, acredite que funciona. Outro dia, vou lá e voltar de novo. Eu vi um vídeo na internet que um caminhão de um motorista trabalhador estava pegando fogo. Isso, lindo. Viu isso? Lindo. Ele orou, mas com fé. O céu estava limpo. Choveu. Então, a gente tem que ter fé. Existe esse superior, o Criador do Universo, o Arquiteto do Universo. Eu acredito muito. E qual foi o meu testemunho? Eu estava num momento muito difícil, foi até durante uma campanha que eu fiz em 2018 para deputado federal, e a gente, no meio desse período aí, a gente perdeu a minha mãe. A mãe se desligou do plano material, né, da nossa vida terrena aqui. E ela sempre foi a pessoa, força que eu tenho, né, que eu tenho na minha caminhada da minha vida, é força, fé e honra.
o força é dela, porque ela que me criou, meu pai me abandonou, minha avó e meu avô que também me criaram junto, ela trabalhava muito, ela me teve com 16 anos, era muito nova. E aquilo me abalou muito. E eu recebi um telefonema domingo. A minha esposa estava viajando, eu recebi um telefonema domingo, eu estava em casa com meus gatinhos, né? Que eu gosto de bicho, eu tenho um gato, cachorro. Muito. Aí os gatinhos estavam cuidando de mim. Existe o cachorro médico, né? Podem acreditar ou não, eu acredito. Ele estava passando a almofadinha dele em mim e tal. Ele cansava, né? Porque eu não devia estar com a vibração boa. Vinha o outro e tal. Resumindo, de manhã eu acordei, uma senhora que eu nunca tinha visto, nem de perto, só na internet, que ela na época ela me seguia, me chamou para um culto na igreja da Assembleia no domingo. Isso era de manhã. Eu falei, olha, eu assim, na minha não descrença, naquele momento difícil, falei, não, a gente vai sim. Peguei a minha roupa, fui para lá. Batemos muito papo, e à noite eu fui para a igreja. Ali foi uma bênção aquela igreja para mim, a vibração era muito boa. E ali hoje, eu sinto falta da minha mãe, sinto, mas hoje a gente tem que aprender a aceitar o desígnio de Deus. Tem que botar na mão dele, entendeu? Nem sempre que a gente quer é o melhor para a gente. Então ali é o meu testemunho, que ali você, sério, pastor, mudou muito a minha vida, minha maneira de pensar, de ver a nossa vida, né? E aceitar, né, o desígnio dele. A gente tem que aceitar. Aceitar não é ser omisso. Sim, sim. Tá? A gente aceita porque também não há como lutar contra ele, não há como lutar contra os desígnios de Deus. E você estava falando em milagre, foi um milagre isso aí para mim. Claro. E só eu sei o que eu senti saindo de mim, quando eu fui aceitar Cristo ali. Há uma restauração completa. Deus passa a dar a você razão para viver quando você acha que não Parece tinha mais. A tua força veio do zero, começou do zero. Eu caí na Serra das Araras em 2009, rolei 75 metros morro abaixo, a altura de um prédio de 21 andares. Caramba. E meu filho está aqui. Esse carro ainda existe, foi guinchado de lá. O carro acabou completamente. E quando foram me resgatar, o pessoal da Polícia, né, Rodoviária Federal e também da concessionária ali, eles não acreditaram que eu saí de dentro do carro vivo. Eles chegaram a perguntar, você foi cuspido antes pelo vidro? Ou você pulou antes? Porque você não quebrei uma unha. O carro acabou. Eu tenho esse carro até hoje no pátio da minha igreja, no Alcântara. Eu tenho o que sobrou. Eu não quis vender, eu deixei lá como um memorial. Eu deixei lá como testemunho. Só nasceu de novo, né? Muita coisa. Eu digo o seguinte, ele poderia ter sido o meu caixão. Com certeza. E ele não foi. Ele foi o sinal de um grande livramento. Com certeza. Então, a gente, às vezes, é tentado diante das dificuldades, dos obstáculos. Olha como. Né? A gente é tentado a esquecer dessas coisas. De se desesperar. Quanta gente pode estar ouvindo a gente agora pensando nisso? Não aguento mais, vou dar um ponto final na minha vida. Eles não sabem o que isso. Deus ainda pode fazer, o que Deus é capaz de fazer. Deus é extremamente surpreendente. Deus pega coisas assim, a Bíblia fala que Deus pega as coisas que não são e confunde as que são. E às vezes a gente pensa, no pequeno mundo, a gente pensa que aquilo é melhor para a gente. E quando Deus coloca outra coisa, a gente vai ver, caramba, eu não tinha noção que isso é melhor. Que Deus iria fazer, pegar essa coisa insignificante, às vezes coisas insignificantes, né? Coisas insignificantes. Por exemplo, só o senhor estar aqui com a gente já para mim, é uma dádiva de Deus, é uma honra. Amém. E assim, a gente vai seguindo nessa vida, testemunhando para as pessoas, dando incentivo às pessoas. Eu recebi uma chamada no Zap, uma menina dos seus 16, 17 anos, e ela disse, o senhor não me conhece, mas eu queria dar um testemunho. Eu fui locutor da Rádio Ipanema durante um tempo, né? Era Rádio Nacional FM Ipanema. A Ipanema era 990, né, no dial. E uma sexta-feira de carnaval, a Rádio Nacional estava transmitindo da Sapucaí, a FM tocando a MPB e eu fazendo um programa, batendo papo, trocando uma ideia. E eu senti no meu coração de, naquele dia, já era 1h da manhã, dar uma palavra para alguém. E eu falei sobre a questão do suicídio. Você está sozinho, pensando em desistir. Isso numa rádio musical secular, não era uma rádio evangélica. Bem, 15 minutos depois de eu terminar aquela palavra, eu recebi uma ligação. Eu até hoje lembro o número do telefone da rádio, nunca esqueci o número do telefone da rádio, né? E aí
aquela senhora conversou comigo, ela chorou, e eu bati um papo com ela. Eu ainda era seminarista, não era pastor. Numa terça-feira seguinte, ela era de Niterói, eu vou pregar no Canto do Rio. Tinha um senhor, amigo meu, que fazia uns cultos às terças-feiras do Canto do Rio. Eu a convidei para ir lá no Canto do Rio. E lá no Canto do Rio ela teve um encontro com Cristo, ela contou da depressão que ela estava vivendo, tinha perdido um filho, perdido o marido, e tinha uma filha que ela levou naquele dia. A filha também entregou a sua vida a Jesus. E essa garota que está me contando agora, com 16 anos, ela me diz isso: pastor, eu sou a terceira geração servindo o Senhor Jesus por causa de uma palavra que o Senhor deu numa rádio, numa madrugada de carnaval. E hoje a avó dela está firme, está viva, a mãe dela acabou conhecendo um moço na igreja e se casando, e essa menina hoje, com 16 para 17 anos, é líder de louvor na igreja dela, e linda, ela contando, se a morte, se Deus não tivesse tido misericórdia, se Deus não tivesse usado até aquele veículo, a morte teria entrado, mais uma tragédia naquela família, que talvez tivesse levado aquela moça, que ainda era moça, que acompanhou a mãe, a gente não sabe o que teria acontecido com ela. Não, e Deus entrou, restaurou, mudou tudo, e a gente todos os dias testemunha. E a gente tem que botar uma coisa clara, na idade, ela foi receptiva àquilo, né? Não adianta a gente querer impor. Sim. Ela ouviu só o Senhor, foi receptiva e abriu o coração, permitiu Deus, permitiu Deus trabalhar e colocar ânimo para viver. E tem tanto tempo isso, e hoje você pode perguntar para ela continua com ânimo para viver, continua com vontade de viver. Na verdade, eu até digo isso assim, porque ela, como se fosse, independente de religião, o Senhor foi para ela como se fosse um anjo, né? Um emissário de Deus para salvar a família dele. Como essa moça foi para mim, a moça não, que era a senhora, né? Mais velha que eu, foi para mim um anjo, né? Para trazer. Eu não estava pensando em matar nada disso, mas não estava um momento fácil. E hoje eu continuo com saudade da minha mãe, continuo tudo, mas a gente tem outra visão, né? De tudo o que ocorreu, né? A gente aceita os desígnios de Deus. E a gente toca a vida precisa seguir. A vida precisa seguir, a gente tem nossa missão. Isso. Cada um tem a sua missão. E você ainda tem uma missão em Brasília ainda, você ainda tem uma missão vamos ver, se Deus permitir. Pois é, a gente não pode deixar de ter fé, de ter esperança, de sonhar. Não, com certeza. O que eu acho importante que a gente deve pensar, qualquer cidadão brasileiro, ele deve, antes de votar, ele teria que ter feito um estudo do seu candidato, acompanhar todos os candidatos, verificar se aquele candidato está dentro do que você deseja. E, pior, depois que votar, não esquecer e cobrar. Eu hoje recebi um vídeo de uma pessoa influente, né, dentro de uma comunidade, pedindo voto para 2 candidatos. E aí, nesse grupo que eu tenho, vi esse vídeo e em seguida gravei um áudio falando sobre isso. Levanta a ficha do seu candidato. Mas foi uma pessoa amiga, foi uma ex-prefeita da cidade, eu estou falando de São Gonçalo, que eu falei, não, a ex-prefeita também é minha amiga. Eu fui secretário, inclusive, dela, no governo dela. Mas os candidatos que ela está apresentando, procura ver a ficha. Porque tem muita gente aí, e eu estou aqui, Sarmento, com muita tranquilidade, tá, com você, sabendo o que você fez a vida toda, o seu trabalho, aquilo que você falou aqui, né? Além da fé e da força, honra. Não é? A gente tem que procurar pessoas honradas, pessoas comprometidas com o bem. Que deveria ser o normal, né? Não exceção. Ser normal. Mas aí aparece nessa época muita gente bonitinha, gente oferecendo vantagens. Mas o candidato tal me ofereceu isso. É só isso que ele tem para te dar. Depois você não vai cobrar nada dele. Uma coisa que o eleitor não deve fazer é vender seu voto. Nunca, jamais. E o político correto é não comprar o voto de ninguém. Sim. Né? E aí você vê gente aí hoje com um monte de situação errada. Né? É um absurdo. Eu pergunto, eu fico vendo o seguinte: quando você encontra uma pessoa que não estudou, que não lê, não pesquisa, porque a internet tem tudo aí, apoiando o 9 dedos, você diz, tadinha dessa pessoa, não teve chance de pesquisar. Mas vamos lá, não vou defender o 9 dedos, mas não é só 9 dedos não, está cheio de gente. Eu estou citando o 9 dedos. O principal, porque ele não era nem para estar candidato. Pois é, aí você pega, olha e vê, eu digo para essas pessoas, eu digo o seguinte, se você tem um ex-funcionário seu, você podia ter uma banquinha, eu tenho uma banquinha de doce, eu vou ter um camarada para me ajudar lá. Eu descobri que ele bota R$5 no bolso, R$5 no bolso, você vai agradecer
E Pode não vai. precisa nem fazer escândalo, nem falar nada, mas você vai se livrar dele, porque de 5 em 5 ele vai quebrar a sua banca. Não é? E se ele voltar pedindo emprego a você? Você não vai dar um emprego a ele. Ninguém. Por Esquecer. isso eu digo, independente de cultura, de ser ignorante, não vai. Você não vai esquecer o que ele fez. Esse camarada aí botava 5 no bolso, que eu vi, que eu sei, botava 5 no bolso. E agora nós temos um que não botou 5, não. Ele é a quadrilha 5 bilhões, dele, bilhões, 5 bilhões. A quadrilha dele, eles roubaram muito, desviaram muito dinheiro. Pra você ter noção, eu trabalho nessa área offshore, na área marítima, portuária, né, dentre outras. A Petrobras era a segunda empresa, segunda ou terceira, acho que é a terceira. A Arábia é a primeira, segunda a Venezuela, e a terceira do Brasil. A Petrobras era a terceira do mundo. Era um orgulho. Hoje não tá, era orgulho do Brasil. Eu prestei serviço para a Petrobras. Era orgulho do Brasil a Petrobras. Eu narrei muitos vídeos para a Petrobras. Hoje ela não está nem entre as 100 do mundo. Esse bando de gafanhotos destruidores, né? E assim, os tentáculos estavam em todos os lugares. Estão até hoje, está em todos os lugares. O que o presidente fez, alterou o primeiro escalão. Mas de baixo, a pessoa tem que entender isso. É concursado. Não tem como tirar uma pessoa concursada. É difícil. A legislação brasileira é difícil. Somos legalistas, você não tem como. Então, hoje, para baixo, ainda tem muito problema. E vai durar muito ainda. A gente tem que mudar essa nova geração. Por isso que a gente fala, né? Que a gente está preparando os nossos netos e os nossos filhos. Porque a nossa geração, que está hoje lá, em qualquer órgão público, nas Forças Armadas, não escapa ninguém. As Forças Armadas só é mais rigoroso o controle, mas está em tudo que é lugar. É o que a gente fala, hoje a luta é do bem contra o mal. Você vê aí um ministro do STJ levando tapinha na cara do ex-presidente e, em seguida, votando contra o presidente, dizendo que ele não pode usar as imagens de 7 de setembro. Mas é aqui que eu falo para o senhor. A gente aqui tem que ter honra. Eu, por exemplo, com todo respeito, é um ser humano, tal, a gente tem que perdoar, né? Jesus falou 70 vezes 7, né? Mas eu não aperto a mão dele. Como um almirante lá atrás, numa cerimônia, o almirante Serpa, na Marinha de Guerra, né? O falecido almirante Serpa era uma pessoa de honra. E o nosso ex-presidente, né, e ex-larápio também, ainda é larápio, né, não deixou de ser larápio, ele não apertou a mão do presidente. Se negou a apertar a mão. Se negou a apertar a mão. Esse é um homem de honra. Hoje, isso, infelizmente, a gente não vê com todos os militares. A gente tem que cortar na carne, me desculpe, amigo, mas tem que cortar na carne. A gente não vê com todos, a gente não vê general como tinha lá, esse almirante Serpa e outros generais. Tá? Não que eu seja contra a intervenção, sou totalmente contrário. A gente tem que educar o povo. Na realidade, o grande projeto que a gente tem no Brasil hoje é de nação e o outro, segundo, é educação e depois reforma política. Não sei o que o senhor tem para falar sobre isso aí. Sim. Não, concordo. A gente tem que realmente começar com essa base, a educação. Né? Essas escolas totalmente, né, infiltradas de comunistas. Ensina tudo menos física, matemática, português. Eu me lembro que há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu peguei uma série de livros, porque eu tinha um programa de rádio, e aí as pessoas começaram a denunciar e me trouxeram esses livros. Eu levei ao pastor Silas Malafaia até para ele fazer um programa de televisão e ele falar sobre isso. Os livros escolares eram absurdos. Ainda hoje a gente tem. Isso não é fake news, hein? Não é fake news. Não é fake news. Quando o pessoal falou da cartilha, né? Da cartilha lá, da ideologia de gênero, é mentira. Até que o presidente levou uma na entrevista Pastor, dele no Jornal Nacional. Tem vídeo do pior prefeito que existiu em São Paulo, Sim, o Haddad. Tem vídeo dele falando. Sendo confrontado, não é? Sendo confrontado. A bancada católica e a bancada evangélica, né? Eles foram lá confrontá-lo exatamente por isso, sobre a cartilha da ideologia de gênero. E, não existe. Engraçado que eles dizem que não existe. O dia que o presidente, numa entrevista com o Boni, lá em 2018, apresenta a cartilha, não pode. Não pode. É porque não pode mostrar. Não pode, mas não estava sendo. Temos criança. E aí você vê a hipocrisia. Já naquela época, William Bonner dizendo, nós temos criança assistindo o jornal. Mas é uma coisa interessante nisso aí. O senhor não esquece. Né? O senhor não esquece que eu vou cortar mais uma vez, mas acho interessante. Eles falam tanto, né? E na hora lá,
eles não deixaram mostrar. Não deixaram mostrar. E dizendo que tem criança vendo, mas a cartilha é para criança. A cartilha para criança. Não é? Aquilo ali é entrega à criança. Esses perversos, esses imorais fizeram isso. Agora, eu fiz uma denúncia, né? Eu fiz um vídeo recente de uma denúncia sobre as bonecas trans. Né? Também falaram que eu recebi um vídeo desse, divulguei na internet, está dizendo que é fake news isso. Só que à medida que você vai fazendo o material, outros materiais vão surgindo, né? E aí eu descobri que essa turma que fala que é fake news, porque eles têm interesses, né? Eles têm os defensores. Por exemplo, em 2016, um governo, né, de um município de Goiás distribuiu. Como é que é fake news se ele distribuiu? Na festa de Se Natal... ainda fosse um órgão privado, mas era um governo, é um órgão federal. Uma prefeitura de um município de Goiás, prefeitura do município de Goiás, distribuiu para as crianças da rede pública de ensino. E agora? Mas essas empresas que verificam fatos, né? Falou que esse vídeo era fake news, que eu divulguei. Aí bloquearam o vídeo. Mas não tem problema, tem outros canais, a gente tem uma rede social muito grande. Isso. E a gente divulgou isso e divulgamos qualquer coisa. Até se eu puder complementar o que o senhor falou, independente de esquerda e direita, eu não vejo muito com esquerda e direita, eu vejo o bem e o mal. Sim. Porque quem é do bem nunca vai concordar com nada disso. E me desculpe, pastor, não sei o que o senhor pensa, mas a gente aqui está aberto, né? Sim, liberdade de falar, sim. bate-papo. Para mim não existe cristão que apoie o mal. Que a maioria está na esquerda, mas também tem gente do mal na direita. Por isso que eu falo, bem e o mal. Não tem como o cristão apoiar o mal. Não tem como o cristão, uma vez eu estava na reunião, há pouco tempo, né? Até na campanha que a gente está fazendo, e teve a reunião, e a moça falou que apoiava o Lula. Eu falei, eu respeito, a senhora deve apoiar e votar em quem a senhora achar que é justo para a senhora, melhor para a senhora, para a sua família. Para a sua família. Então, a senhora apoia o Lula, né? Beleza. Então, a senhora apoia a pedofilia? A senhora apoia com um adulto de 40 anos, pega a sua menina para namorar com ela? A sua menina, ela estava com a menina pequenininha. Sem atrito nenhum, ela foi lá, andou, voltou, vou começar a pensar melhor. Então, as pessoas às vezes não pensam em que resulta quem ela apoia. Não é só o roubo, não. Cristão que apoia pessoa do mal, me desculpe, os pastores, os católicos, os umbandistas, espíritas, a religião que for, ou até ateu, quem apoia o mal não é do bem. Não é do bem. Não é cristão e não é do bem. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não há como ter comunhão. Né? O bem e o mal. A Bíblia diz que de uma mesma fonte... E o bem sempre vence, tá? Na mesma fonte não sai água doce e água amarga. Né? A Bíblia diz que você não pode estar andando juntos se você não estiver de acordo. Né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Né? A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Então, quando fala de dois senhores, dois propósitos. Porque, na verdade, por trás de toda essa destruição da família, da inocência... Tem outro propósito. Tem o mal. Que é o mal, O mal está aí. Por isso que eu falei, é bem quanto o mal. O bem e o mal. Então, eu tenho... E a missão nossa é acordar essas pessoas que estão na esquerda, que seria supostamente o mal. Eu falo supostamente porque tem muita esquerda que não pensou, não parou, não analisou o que significa o mal, ou não viu o mal ali. E, na verdade, o que está lá é o mal. Não é esquerda e direita. Ali tem um cidadão, tem uma pessoa que ela tem que ser acordada, tem que ser ajudada a aceitar Deus, a aceitar Cristo, porque ali é o que eu digo para o senhor, hoje a luta é do bem contra o mal. O bem não tira a liberdade, o mal tira tudo da gente. O bem não quer... É impossível você achar que o bem quer interferir na criação... No livre-arbítrio, na criação do seu filho. Dos pais para os seus filhos. O bem não pode, de maneira nenhuma, querer legalizar aquilo que destrói. Eu tenho visto jovens, famílias inteiras... Não, agora querem criar a bancada da maconha. O senhor soube isso não, o vídeo? Bancada da maconha. Eu evito até esse vídeo, eu recebi, mas não divulgo. Porque eu acho que quando você divulga, você está incentivando. Entendeu? Eu nem divulguei, mas é isso. Tem um vídeo de um senhor, que no seu nome, para mim, é realmente do mal, ele incentivando a maconha. E vendo 2, 3 jovens dançando ali com eles. Como é que alguém aceitou dançar, se fazer por a bancada da maconha? Não que a maconha seja o único mal, não. Tem muito mais mal.
mas é a porta de entrada para outras drogas. Com certeza. Né? É só uma fumadinha, mas é a porta de entrada para outras drogas. Graças a Deus, eu nunca nem fumei cigarro. Eu nunca fumei seu pulmão agradece. Agradece, graças a Deus. E nós temos também estado numa luta, numa batalha, porque a gente entende que as famílias estão sendo atingidas com tudo. E tudo isso tem um objetivo. Aproveitando isso que eu estou falando, eu vou pedir ao senhor, que a gente está encerrando o programa. Sim. A gente vai com certeza chamar o senhor várias vezes. Eu agradeço. Que a gente tem que ouvir a palavra de um pastor e de Cristo no nosso programa. Amém. A gente tem liberdade, tá? E eu pedi ao senhor para, aproveitando isso que o senhor está falando, para o senhor encerrar para a gente, para o nosso primeiro podcast. Amém. Do a Justiça, a Espada da Justiça. Sarmento, eu vejo que tudo isso tem um objetivo: destruir as famílias. Né? Destruir crianças, destruir relacionamentos, quebrar os paradigmas da relação homem-mulher. Você vê hoje o investimento. Quero direitos iguais. Não era só direitos iguais que queriam. Eles queriam era desprezar, destruir desfazer, a família. destruir a família. Esse tal que é de o marco apoio, fundamental da colonização, da nosso povo. O apoio às drogas. A descriminalização. Nome bonitinho, né? Descriminalização Eles são tão descarados. Você deve ter né? visto lá de um rapaz que é trans, com todo respeito, cada um é sua opção sexual, né? Não é que a gente concorda, mas vamos respeitar. Ele falando que o objetivo deles é destruir a família. Sim, tem um vídeo, destruir a família. E aí destrói a inocência das crianças, e aí joga os no Congresso, hein? Tem no Congresso Nacional falando isso. Os jovens nas drogas, na prostituição, mas Deus tem levantado pessoas para combater tudo isso. A gente tem que orar muito pela vida do presidente. Minha palavra final, a gente precisa orar muito pelo nosso presidente e não podemos deixar o presidente sozinho. Agora, eu queria só fazer um alerta. Tem muita gente que chega no período de eleição falando: o presidente vai ganhar mesmo, fulano vai votar nele, Beltrano, eu vou ficar em casa. A esquerda... Não. Essa esquerda, deixa eu usar a expressão agora esquerda, porque aí eu estou falando de biologia. Fica à vontade. Né? Aqui é livre para tudo. Essa esquerda, eles estão com sangue nos olhos. Essa turma aí, a teta secou. São 4 anos sem mamar nada no dinheiro público. Eles vão fazer de tudo para votar, para roubar. Estão proibindo a gente de verde e amarelo para votar. Então, gente, não é proibido, tá? Não é proibido. Nós temos direitos. Então, eu só queria conclamar. Vamos votar. E escolha bem seus candidatos. Presidente, você não precisa escolher, só temos um. É o presidente Bolsonaro, e a gente tem que estar com ele. Agora, ele precisa de bons deputados, de pessoas competentes, pessoas leais. A gente teve em 2018 muitos traíras, E outros, me desculpa, sabe, mas a gente teve também outros que foram para lá e não disseram para que foram. E com certeza. Tem gente que foi para lá, entrou mudo e saiu calado, ganhou o salarinho. Mas era de direita, leal ao... Para ser leal a ele, não basta estar do lado dele. Tem que lutar com ele. Com certeza. Tem que apresentar projetos. Tem que botar a cara a tapa no Congresso. Quantas vezes o presidente estava lá brigando por alguma coisa e todo mundo calado. Na época do Rodrigo Maia, e todo mundo calado. Poucos os que colocaram a cara. Então, eu acho que a gente tem que eleger deputados competentes, deputados corajosos, gente do bem, leal ao presidente, chega de traíra e vamos, aí sim, pensar em construir um Brasil melhor. Tá, muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Agradeço aí os nossos ouvintes e vamos para o próximo podcast, se Deus quiser. Fiquem com Deus, força, fé e honra.